Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, neste domingo, 16 de novembro. Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo de todas as horas, nosso modelo, nosso guia, a Mãe Maria de Nazaré, este Espírito de tanta luz e amorosidade, que tanto zela por nós, ao nosso anjo da guarda, aos nossos espíritos protetores. E agora, conectados com eles, vamos agradecer. Agradecer mais este dia, mais esta bênção divina que temos, essa oportunidade bendita de sermos e nos tornarmos pessoas melhores, de experimentarmos a vida, as coisas que acontecem durante o nosso dia a dia e encará-las como ferramentas sublimes de aprendizado. Cada pessoa, cada tarefa, cada nuance, por mais sutil que seja, sempre a nos ensinar. Que nós possamos entender, aceitar e viver tudo que o Senhor tanto nos oferece e nos proporciona, Pai. Pedimos aos Espíritos amigos que permaneçam conosco durante este dia, a nos inspirar boas ideias, bons pensamentos, para que possamos fazer bom uso de todas estas dádivas que se apresentam. E se não estivermos tão bem, vamos pedir para que a nossa fé se fortaleça, para que nós tenhamos força para passar por mais este dia e terminarmos ele com o nosso coração serenado, fortalecido. Permaneçam conosco, Espíritos amigos, agora e para todo sempre, que assim seja. Vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou tentar falar mais pertinho hoje, porque está chovendo muito aqui, graças a Deus. A chuva é sempre importante, porque nutre a nossa natureza, as nossas plantas, também limpa energeticamente, né? Todos aqueles fluidos pesados que vão ali se instalando. É um processo lindo da natureza, devemos amá-la. Vamos lá. Capítulo 14. Honrar pai e mãe. E aqui, quando eu abri, me veio nos olhos o item 4, então eu vou ler um trechinho dele. Capítulo 14, item 4, que diz assim: nos 10 mandamentos está escrito: honrem pai e mãe, a fim de viverem por mais tempo na terra que Deus dará a vocês. Por que Deus promete como recompensa a vida na terra e não a vida no céu? A explicação encontra-se nesta frase, entre aspas, que Deus dará a vocês, que foi suprimida dos 10 mandamentos na versão moderna da Bíblia. O trecho que permaneceu foi: honrem pai e mãe, a fim de viverem muito tempo na terra. A fim de viverem muito tempo na terra. Ao suprimir o trecho que Deus dará a vocês, o sentido do ensinamento ficou completamente alterado. Para compreender melhor essas palavras, é preciso voltar ao tempo em que elas foram pronunciadas, entender como os hebreus viviam e quais eram suas ideias e seus pensamentos na época. Eles ainda não compreendiam a vida futura
que seu entendimento não ia além da vida presente, daquela vida que eles conheciam. Portanto, deviam ser mais sensibilizados pelas coisas que viam do que pelas coisas que não viam. É por isso que Deus fala com os hebreus utilizando uma linguagem que estivesse ao seu alcance, como se estivesse falando com crianças e dando-lhes uma perspectiva que poderia satisfazê-los. Eles estavam ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra prometida, objeto das suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso, e Deus lhes diz que viveriam lá por muito tempo, ou seja, que eles a possuiriam e cumpririam seus mandamentos. Falta só um parágrafo, então eu vou ler para complementar. Quando Jesus chegou, as ideias dos hebreus já estavam mais desenvolvidas. E era então o momento de receberem um esclarecimento maior. Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: o meu reino não é deste mundo, e será nele e não na terra que receberão a recompensa por suas obras, por suas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida deixa de ser a terra material e passa a ser a pátria espiritual. Assim, quando Jesus lhes recomenda o respeito pelo mandamento, honrar o pai e a mãe, já não é mais a terra que ele promete, e sim o céu. Bom, muito esclarecedora, né? Tem esse trecho, vem nos esclarecer essa passagem, que um dos mandamentos que diz honrar pai e mãe. Hoje em dia a gente já conhece ele assim, honrar pai e mãe, somente, né? Mas aqui ele está dizendo que Jesus falou: honrem pai e mãe a fim de viverem muito tempo na terra. E ele vem nos explicar, o Evangelho, que lá na época dos hebreus, vamos entender assim, nós, seres humanos, habitantes do planeta Terra, estávamos ainda num estado mais infantilizado ainda do que estamos hoje. E Deus, na sua misericórdia e bondade, precisava falar a língua deles, muitas vezes impondo, como quando falamos com crianças. O pequeno não tem condições de entender que na tomada passa eletricidade. Então nós não vamos ficar fazendo um discurso, a corrente elétrica que passa pode ser fatal. A criança não vai entender. A gente às vezes até altera a voz de si, não toca, não faz. Mas não é porque não as amamos, é porque naquele momento é só o que ela consegue entender. Então Jesus, os 10 mandamentos traziam, né, essa forma, porque era que os hebreus lá no deserto conseguiam entender. Depois, quando Jesus veio, já tínhamos, né, ali, quando falo tínhamos, a humanidade já estava um pouquinho mais amadurecida, já conseguia entender que a terra a qual o mandamento Moisés se referia não era uma terra física, porque lembrem que os hebreus tinha um sonho da terra prometida, passaram 40 anos no deserto em busca da sua terra, né? Então Jesus veio para dizer: olha, a terra não é a terra física, é o plano espiritual, né? É uma continuidade, é um lugar que vocês vão chegar, o espírito é imortal, o desenvolvimento, a evolução não cessa, a vida é uma só, é contínua. Mas claro que Jesus também estava ali plantando as sementes, recém-plantando as sementes. O espiritismo que vem mais tarde para trazer as chaves, aí sim, para desenvolver bastante esse pensamento. Então é disso que se trata. Mas o importante é do honrar pai e mãe
E agora vamos trazer para a nossa atualidade, não que não seja atual, porque entendimento da Bíblia, das palavras de Jesus, é essencial para desenvolver a nossa linha de raciocínio, é essencial. Mas trazendo um pouquinho aqui para o nosso dia a dia, nós temos que honrar pai e mãe, não só porque são nosso pai e nossa mãe, claro, por uma questão de gratidão, quando a gente consegue entender que tudo é necessário. Nem tudo é perfeito, nem tudo é como a gente gostaria, talvez, mas tudo é necessário. Então, o nosso pai e a nossa mãe aqui, nessa encarnação, são as pessoas ideais para estarem naquele papel, independente de como foi, né? Um dia nós entenderemos. Então, sim, nós devemos honrá-los, porque eles, independente da forma que foi, eles nos receberam e eles oportunizaram a nossa reencarnação. E a nossa reencarnação é o nosso presente para nos desenvolvermos. Então vamos ser gratos. Muito bem, hoje nós estudamos, né? E refletimos também. Vamos para uma perguntinha do Livro dos Espíritos, rapidamente, para não passarmos muito do nosso tempo. Vamos ver aqui. Lei de destruição. Vamos lá, pergunta 736. Os povos que são excessivamente escrupulosos em relação à destruição dos animais possuem algum mérito especial? Essa foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Vamos ver o que eles nos responderam. Esse sentimento, embora louvável em si mesmo, torna-se abusivo quando praticado com excesso. Seu mérito é neutralizado por abusos de outros tipos. Entre os povos existe mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, o que ele fala aqui? Os povos que são excessivamente cuidadosos com alguns animais ou com todos, né? Eles estão mais desenvolvidos, são mais bondosos. E aí os espíritos dizem, olha, é louvável, esse sentimento é louvável. Mas quase sempre se perdem pelo excesso do outro lado, né? Quando começam a dar penas às pessoas que, por exemplo, fazem uso dos animais. Aí já não se justifica. É um excesso pelo outro, né? Como os espíritos explicam aqui, quase sempre acontece. Acontece muito ainda no nosso planeta, em todos os sentidos, não só na defesa dos animais. Quando queremos defender um ponto de vista que está correto, nos excedemos com violência, com maledicência, com pensamentos, né, que trazem raiva contra o irmão que está defendendo outro ponto de vista. Então aquele pode ser a melhor das boas intenções, mas se faz a gente querer mal, pensar mal de qualquer irmão, acabou a boa intenção. É exatamente isso, esse pensamento maravilhoso que o livro nos traz. Então vamos encerrar. Quem quiser pegar sua água para fluidificar, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, agradecer por esse ensinamento de hoje, gratidão, Mestre, por ter vindo para nos ensinar um pouco mais. Gratidão por estar sempre cuidando de nós, tendo enviado a doutrina. Gratidão por nos propiciar a oportunidade de nos desenvolvermos. Que os espíritos amigos, nosso anjo da guarda, espíritos protetores estejam conosco hoje, durante o nosso dia, e que possamos encerrá-lo na certeza de que fizemos o nosso melhor, que estamos indo nos deitar melhores do que acordamos. Para isso pedimos o amparo, a inspiração. Permaneçam conosco, espíritos amigos, agora e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.